Boa tarde a todos e boa noite a quem nos acompanha do outro lado do Atlântico. Bem-vindos a mais um Master Talks, webinar da Angola Cables, marcando a atualidade com o tema Quais os novos desafios para os OTTs e provedores? Conosco e participando desta conversação temos um painel de luxo de convidados. Inicio com o Cleiton do Carmo, ele é engenheiro civil e com MBA em marketing, dedicado há 23 anos ao setor de telecomunicações e sua cadeia de negócios diversos. Já passou por grandes empresas como Grupo Telefônica e Vogel Telecom. Atualmente está na Angola Cables como líder comercial e responsável por desenvolver novos negócios no Brasil e América Latina. Hoje, ele será o moderador do nosso painel. Marcelo Pinheiro, SEO da ANIP-BR, operadora de telecom na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Atua na área há 22 anos, onde tornou-se especialista em redes, atuando diretamente em seu negócio desde então. Priscila Ferracino, engenheira especializada em infraestrutura de redes de dados. Tem 10 anos de atuação no mercado e já passou pelas empresas ON Telecomunicações, Huawei, Terrimark, Vogel. Hoje ela está como engenheira da Microsoft, onde atua na área de cloud, que engloba todos os serviços oferecidos pela Microsoft. Claudinei Soares, graduado em Ciências da Computação, com mais de 15 anos de experiência em administração de redes de computadores em ambientes acadêmico, corporativo e web. Atualmente está na Globo.com, no qual é responsável pela expansão do CDN do grupo. Eduardo Meireles, diretor comercial da Everest, atua desde 2000 no mercado de telecomunicações, participou de cases para a Brasil Telecom e Pão de Açúcar, entre outros. Possui vivência em trabalhos internacionais como gestão de tecnologia em Angola. Durante a apresentação dos palestrantes, podem colocar as vossas questões na área de Q&A, especificando qual dos palestrantes querem que responda, e o nosso time de backup fará a seleção das perguntas para que o nosso moderador Cleiton do Carmo faça sua colocação. Deixo-vos com o Cleiton do Carmo na condução do painel. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana, pela introdução. Boa tarde a quem está nos assistindo aqui online. Boa tarde aos nossos participantes aqui do webinar. Priscila, boa tarde. Obrigado pelo convite. Agradeço também a Microsoft aí por ceder aí tua agenda de trabalho para fazer um bate-papo aqui conosco. Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que você está aí se deslocando para lá e para cá, mas conseguiu aí arrumar um tempinho para a gente conversar um pouco. Claudinei, fazendo as expansões aí do Grupo Globo. A gente sabe que estamos trabalhando bastante aí. A gente tem acompanhado, né? Obrigado também pela sua disponibilidade. Eduardo também, correndo aí na luta incessante aí para atender os seus clientes. A gente sabe também que é um trabalho bastante intenso. A gente está junto nesse barco, né? Agradeço a todos pela oportunidade. Bom, abrindo um pouco aqui a discussão, né? O tema o qual viemos aqui debater um pouco. Quais os novos desafios para os OTTs e provedores? Passado aí um pouco mais de 3 meses desde quando nós mudamos aí o nosso jeito de se comunicar, né? Ou seja, mais cedo eu estava comentando hoje que pelo menos 3 eventos do nosso setor, dos grandes principais eventos, tiveram um grande impacto, né? Que aconteceriam aí nesses 3 meses passados, né? E realmente eles eram eventos relevantes, né? O ITW, que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil a Brint e o Future ISP, que ocorre no Nordeste do Brasil. São 3 grandes eventos que realmente alavancavam negócios para todas as empresas aqui. De lá para cá a gente percebe que muita coisa, né? Desde o começo aí da pandemia, né? A gente está falando de meados de março, e muitos questionamentos ainda pairam no ar. Né? Como é que será o futuro, né? Daqui para frente? Né? Como será o novo normal? Né? Eu já ouvi também, né? Acho que virou um termo, uma terminologia. Né? Qual será o novo normal? Né? Quando tudo isso passar? Né? Será que vai passar? Mas eu acredito que nesses últimos 3 meses a gente já consegue fazer um apanhado de boas mudanças, né? Em função do isolamento social, que puderam realmente acarretar em
alterações táticas de trabalho, né? Alterações no dia a dia, alterações no mercado. E, com certeza, mudanças já ocorreram que certamente não voltarão mais a serem executadas, né? Coisas não voltarão mais a serem executadas como eram feitas antes, né? Então, eu divido aqui com vocês para que a gente comece aqui o nosso bate-papo, né? Em ordem de elegância, eu vou começar a pergunta para a Priscila, sendo um gentleman. Quais os novos desafios para os OTTs, no caso da Priscila, com relação a todo esse momento que nós vivemos e já passamos até então, Priscila? O que você tem observado? Quais são os principais aí desafios que a Microsoft tem enfrentado na tua ótica? Primeiro, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pela ordem de elegância. Bom, eu acredito que os desafios eles são os mesmos, porém com uma carga maior. Então, que carga é essa? A gente se viu no momento, todo mundo indo para casa, todo mundo tendo que utilizar os recursos de rede, né? Os recursos que são oferecidos. Então, os desafios eles foram dados no... O que era urgente, ele criou uma nova classe de prioridade. Então, eu entendo isso. A prioridade foi mais urgente ainda. Todas as necessidades foram voltadas a recursos, principalmente de trabalho, né? Então, disponibilidade de alta demanda, alta confiabilidade, né? Então, a gente tem que oferecer muito mais vazão de dados para as pessoas poderem estar todas em casa. E desafio dentro da empresa é o desafio de você ter que fazer tudo remoto, tudo, absolutamente tudo, né? Então, você não pode ir lá visitar um projeto, você não pode ir lá visitar um cliente, né? Você tem que fazer uso dos recursos disponíveis, cada um dentro da sua possibilidade. Acho que principalmente esse, o maior desafio, né? Fazer um time funcionar, né? Cada um no seu canto. Bacana, bacana. Bom saber, né, que é um movimento que realmente impacta bastante, mas muitas das vezes é mais uma adaptação do que, de fato, uma ruptura, né? E para você, Marcelo, quais os principais desafios aí no teu dia a dia você tem enfrentado, meu caro? Essa pergunta é bem interessante, porque, na realidade, o desafio de quem presta o serviço de provimento hoje se mistura um pouco com o desafio de quem presta o serviço de OTT, né? Nós nos vimos, muito bem colocado pela Priscila, nós nos vimos do dia para a noite na necessidade de irmos para casa, de nos isolarmos, mas muita coisa da empresa continua. Então, as pessoas elas aprenderam na marra ter que trabalhar de home office praticamente de um dia para o outro, né? E ao mesmo tempo que a pessoa trabalha de home office, ela tem os filhos, sejam pequenos, adolescentes ou adultos, dentro de casa e provavelmente consumindo o que a gente tem de OTT, o que a gente tem de streaming, o que a gente tem de áudio e vídeo disponível, né? Que é a característica desse público. E aí, para nós, provedores, o grande desafio é conseguir manter a rede em pé, né? A nossa rede em questão, nós tivemos um incremento de 50% de tráfego, tivemos que aumentar a backbone, inclusive com a própria Angola, em tempo recorde. Fica aqui mais uma vez meu agradecimento, mas deu tudo certo, né? Mas eu acho que a gente tem muitos desafios ainda, até porque nós não temos uma data muito bem definida, ou não temos uma data de quando as coisas se normalizam, de quando a gente volta a ter uma vida, mesmo que seja o tal do novo normal, né? Ou que seja a nossa vida normal de volta, que é o que
eu acho que todos almejam, todos querem. Então vai ser um desafio muito interessante aí, não só para os provedores, como para os OTTs também, que precisaram, com a mais absoluta certeza, ampliar a infraestrutura, ampliar pontos de conectividade, ampliar coisas que façam com que o produto deles pudessem fluir normalmente. É isso. Maravilha, maravilha. Bom, deixa eu passar um pouquinho também aqui a pergunta ao meu amigo Eduardo do Everest também. Como é que está aí para você esse impacto aí, sob o ponto de vista do efeito da pandemia? Cleiton, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa noite àqueles que estão nos vendo do outro lado do mundo aí, vamos pensar assim, do Atlântico, né? Existe uma coisa assim bem diferente, né, da minha visão. Acho que as OTTs, quanto os provedores também, eles foram bastante impactados, né? Usando o que o Marcelo e a Priscila disseram, a gente de um dia para o outro, nos encontramos, por exemplo, no Rio, eu e o Cleiton, no outro dia soubemos da novidade, né, Cleiton? Tipo, que não podemos mais sair de casa. Exatamente. E aí, assim, é uma surpresa, então você começa a se programar, porque é uma coisa difícil você não imagina que isso pode acontecer, né? A gente consegue se programar, a gente ajuda bastante provedores aí no Brasil, alguns até internacionais, com essa questão do planejamento de rede. Então, você tem que crescer ali seus 20%, 30%, você tem que ter burstable, tem que ter isso. E aí, de repente, de um dia para o outro, foi o que o Marcelo falou, cresce 50%. Você não sabe de onde tirar. Precisa ter essas parcerias até com os fornecedores, por exemplo, no caso da NIP-BR com Angola Cable, cara, cresce meu backbone rápido, que eu preciso da sua ajuda e precisa de flexibilidade porque daí começa o negócio de, mas você não tem contrato assinado, vamos ver jurídico. Então, existem muitas coisas. E aí a gente começa a pensar numa outra coisa que ok, depois que tudo isso passar, volta todo mundo para suas casas. Eu tenho clientes, por exemplo, grandes, que já anunciaram que 80% da sua operação já vai ficar home office. Então, eu tive muitos clientes que precisavam da parte de segurança, por exemplo, a parte de firewall, que não estava bem dimensionado, que tivemos que correr, aumento de link, aumento de N coisas. Então, assim, e depois que tudo isso passar, essas compras, como que vão ficar? Então, esse crescimento de 50%, isso vai baixar ou não? Foi uma coisa legal? Todo mundo acha que vai continuar isso, né? Vamos continuar desse jeito, vamos crescer cada vez mais home office, que aumentou a efetividade do trabalho das pessoas, né? A produtividade. E aí? Então, essas coisas eu acho que vão ficar. Eu acho que o mundo realmente é um novo normal. Então, pessoas que antes não pensavam, hoje tem que pensar em ter seu e-commerce para o comércio normal. Então, eu acho que o mundo já é um novo mundo, né? Vamos pensar assim. E tá aí a importância tanto das OTTs como dos provedores para isso, né? Entregar essa conectividade e ajudar essas pessoas. Legal, legal. Passo também a palavra aqui para o Claudinei para passar um ponto de vista aí do que tem acontecido nesses últimos tempos aí. Quais os principais impactos, Claudinei? Como é que você enxerga aí na tua operação? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos. Boa noite, pessoal lá na África. Então, para a gente, a pandemia acabou acelerando processos que já estavam ocorrendo. A gente já tem um crescimento do volume de acesso às mídias digitais constante, acontecendo mês a mês, que elas estão acontecendo. E a pandemia, as pessoas irem para casa, aumentou muito esse volume de praticamente de uma hora para outra, mas eram volumes que a gente já estava planejando para acontecerem. Os volumes que a gente esperava para acontecer no final do ano aconteceram em março. Então teve essa
aceleração do processo de migração para a mídia digital do volume de acesso. E para a gente, o principal desafio nesse momento é que, mesmo com esse aumento da demanda, esse aumento do consumo, a gente tem que manter a qualidade do acesso. A gente não pode deixar o usuário perder a qualidade do vídeo, perder a qualidade, porque a gente está tendo algum tipo de gargalo. Isso motivou a gente a ter mais ainda, analisar mais ainda as nossas ferramentas que têm visibilidade da qualidade do usuário. Então a gente vê se a pessoa, se os níveis de qualidade do usuário estão melhores ou não, e deixa um pouco de olhar tanto, em vez de ficar olhando só a nossa infraestrutura, que era uma medida que a gente fazia antigamente. Perfeito, perfeito. Eu vou também falar um pouquinho sobre a ótica da nossa operação, né, em cima dessa mesma questão, que, na verdade, ela acaba suportando todo o serviço de vocês, né, de todas as empresas aqui presentes. Então, nós também tivemos aí um impacto bastante significativo, né, um plano bastante intenso de crescimento, realmente números assim bastante assustadores, né, quando a gente fala de crescimento da noite para o dia. Você tem que estruturar uma rede para acomodar todo o tráfego, toda a informação que ela realmente deveria passar em função dessa novidade, né? dessa avalanche de informação que acabou sendo necessária ser trafegada nas redes, né? Eu percebo que alguns movimentos também fizeram com que isso potencializasse, né? A gente percebeu basicamente um fortalecimento do comércio digital, faz com que as pessoas acabem fazendo compras mais online do que as compras físicas. Isso também fortalece. O acesso aos conteúdos de vídeo, de áudio, como o Marcelo falou, também fortalece. Na contramão disso, os negócios convencionais acabaram se fechando, né? Agências de viagem fechando, hotéis tendo um problema muito sério de se permanecer. Então, assim, movimentos de transição, né, de consumo ocorreram, e a mola mestre de suporte a tudo isso tem sido as telecomunicações, né, juntamente com todo o quesito do que transporta-se nisso, que é a parte de conteúdo, né? Então, da nossa parte, de fato, é uma mudança bastante significativa. O nível de preparo está cada vez maior dos times, né? A gente teve realmente que se preparar para a gente poder se acomodar todas essas demandas, né? Um pouquinho do que aconteceu também conosco. Não é justo também só passar a bola para vocês aí, tá? Mas eu queria dividir com vocês todos aqui também um pouco da nossa percepção. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui e fazer aqui uma pergunta mais direcionada. Vou voltar de novo para a minha amiga Priscila. E perguntando assim para ti, Priscila, como é que foi essa questão do crescimento, né? O que impactou para vocês na operação, diretamente falando da operação, né? Em função disso, por exemplo, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha o meu uso frequente do Office no escritório, né? No trabalho. E assim aconteceu com a minha esposa, assim aconteceu com o meu filho, né? O que aconteceu? Quando a gente veio para casa, a gente teve que fazer aquisições, né? Eu tive que comprar um computador para o meu filho, para ele ter aula online, porque o computador da minha esposa ela usa para trabalhar e eu uso o meu que é de trabalho. Então, eu tive que comprar mais uma licença do Office 365 que eu tive que habilitar. Como é que foi esse movimento de adaptação? Porque isso deve ter acontecido com centenas, milhares de famílias. Como é que foi esse movimento para vocês aí na operação da Microsoft? Resposta curta, uma loucura. Eu trabalho no background do background, né? Vamos falar assim, eu trabalho com os data centers, onde a gente provê capacidade para poder armazenar todos os serviços, né, que o cliente compra, tanto empresarial quanto residencial, né? Vamos falar assim, a criançada com Xbox, né, as licenças do Office, o Teams, né? Então, assim,
nós temos um plano de crescimento, a gente já teria, né, um plano normal de crescimento por região, para diminuir latência para esse pessoal, para aumentar a experiência, né, de usuário. E foi simplesmente de um dia para o outro, vamos brincar assim, a gente tem o gráfico de utilização, né? De verdinho ali foi para o laranja quase vermelho em 24 horas. Então, acho que na operação, principalmente, a gente se viu tendo que criar uma nova classe de prioridade para poder atender esse pessoal que estava indo para casa, né? Então, vamos falar assim, criançada em casa, até adaptar as aulas online, né? Então, tem, usando a parte de entretenimento, todas as reuniões das empresas que eram presenciais, né, no escritório, de repente passaram para o Teams. Então, meu Deus, né? O que a gente vai fazer para o pessoal não travar, não ficar na mão, não acontecer? Então, a gente se viu num mundo que a gente teve que... O teamwork nunca teve tão forte, né? Todos os times tiveram que trabalhar juntos para poder prover isso. E o mais engraçado foi, como alguns de vocês mencionaram antes, é um efeito cascata, né? Se você pensar, atinge uma empresa, atinge todas as outras que prestam serviço juntos, né? Então, a gente teve um crescimento assim, exponencial globalmente. Tivemos que fazer um time, vamos falar assim, um 24/7 para atender todas as regiões. E mais ou menos por cima, assim, um crescimento de 11 era em tempo recorde. E nisso eu vim impactando também todas as provedoras, né, que teriam que prestar serviço para nós. A gente falava assim, eu preciso disso para amanhã, sei lá, um exemplo, 400 GB. Não, eu não posso agora. Não, o que você tem agora? Eu tenho 200, certo? Me entrega amanhã? Tá bom, beleza. Então, acho que veio mesmo, vamos falar assim, trocando nas palavras mais comuns, foi loucura mesmo. Poder ter que prover, né, e não atrapalhar a rotina das pessoas, a nova rotina das pessoas em casa. Então, dentro da operação, eu vi isso, uma movimentação. Legal. E você falou um número que é música para os ouvidos, né? 400 GB, 200 GB, né? Para quem vende capacidade, isso é coisa sensacional, né? Então, realmente, são crescimentos aí que assusta todo mundo, mas eu acho que o bacana de tudo isso que são ações que geram sustentabilidade para o setor, né? Óbvio que a Microsoft continuou com a sua atividade comercial ainda mais ativa, né? As operações que fazem suporte à operação de vocês também continuaram mais ativas, ou seja, por conta da sua demanda, por conta do usuário final consumir mais esse recurso, obviamente conseguiram ter esse equilíbrio dentro desse mercado. A gente teve um impacto comparado com outros mercados no setor bastante, assim, teve impacto, mas ele não foi tão grande quanto outros que realmente cessaram, né? Outros setores tiveram quedas aí significativas de performance, né? Bacana, legal, muito bom também ouvir um pouco disso. Seguindo um pouco aqui, agora eu vou passar uma pergunta para o Marcelo. Está um pouco mais na operação, aí com o cliente final, né, que entrega o que a Priscila provisiona para o cliente final, né, que é a parte da distribuição. Marcelo, como é que foi para a sua empresa essa nova realidade? Como é que você está se preparando aí para... Você falou bem, né, num movimento posterior a esta pandemia, né? A gente não sabe muito bem como é que vai ser. Eu acompanho bastante bem a região que você atua, porque moro perto dela, né? Então sei bem como é que ela tem se comportado. Vi que São José tinha avançado na sua principal cidade, tinha avançado para um movimento de regresso, mas teve que retornar, né? Então tudo isso acaba de certa forma gerando impacto, né? Então como é que está para ti esse pensamento do pós-Covid, né? Como é que você está planejando isso? Como é que você está pensando nisso? O Cleiton, a nossa operação, como você bem sabe, ela é dividida em corporativo, médio, grande e residencial. Então, nós estamos nos dois opostos, com operações muito bem definidas e independentes.
A operação corporativa, essa é uma operação que eu uso até a palavra que ela derreteu, né? Os shoppings fecharam, as redes fecharam, os hotéis, a gente atende praticamente toda a rede hoteleira no Vale do Paraíba, eles fecharam. Então, nós tivemos realmente um regresso muito, muito pesado. São coisas que já estão retomando, a maioria já retomou, eu acho que pouquíssimas não retomaram. E aí nós temos o mercado residencial, que é o mercado que realmente inflou, né? As pessoas que não tinham, precisavam. Então, no primeiro momento, nós entendemos que iria ter uma diminuição de venda. E, ao contrário, teve um aumento de venda e esse aumento permanece. A gente não tem um horizonte definido em relação à pandemia, mas está claro de que 2020 é um ano que a gente provavelmente vai ter um Natal diferente, né? Não vai ser um Natal da família, não vai ser um monte de coisa. Então, eu não consigo enxergar um regresso de tudo que aconteceu. O lado positivo disso é que, assim, eu acompanhei muito, inclusive quando se deu a quarentena na Itália, eu estava na Itália e retornei para o Brasil às pressas, então eu estava acompanhando os mercados e para mim ficou muito claro, e é até motivo de orgulho enquanto brasileiro, porque o Brasil reagiu muito bem do ponto de vista de conseguir segurar a rede no ar, conseguir manter as operações funcionando, na sua grande maioria. Todo mundo teve que correr, todo mundo teve que ampliar alguma coisa. Nós temos peering com a Microsoft, o nosso peering com a Microsoft subiu assustadoramente, com todos os outros players também. Mas, no final das contas, eu acho que o Brasil está de parabéns com a forma a qual a rede de telecomunicações, a rede de internet, conseguiu segurar a onda em relação a esse grande aumento. E eu realmente não vejo regresso, né? Vai diminuir. Não, eu acho que a gente tem sem a menor dúvida, nós teremos um novo normal e o home office ele passa a fazer parte da história da humanidade a partir dessa pandemia, sem a menor dúvida. Eu mesmo sou um que aprendi a trabalhar de casa, eu era contra. É impressionante, né? Como isso, essa percepção, ela é um tema que está muito em pauta hoje em dia, né? Que decide muito da vida operacional das empresas, né? Já ouvi dizer que algumas empresas, algumas grandes bandeiras aí de serviços já entregaram prédios que usavam para hospedar de 2 a 5 mil pessoas, porque a efetividade do home office tem sido realmente algo bastante interessante, né? É um movimento bastante... Hoje de manhã eu estava ouvindo, na região de São José, por sinal, uma empresa que pode até ser seu cliente, agora eu não recordo exatamente o nome, uma empresa de software. Panorama. É possível, sim. Eu não me recordo o nome do rapaz. Eles o Décio da Panorama, eles desativaram Isso, Décio, de 4 andares. Exatamente. Todo desenvolvedor de software. Foi tudo para dentro do nosso. Foi tudo para dentro do nosso data center e a equipe 100% home office. Pois é, ele disse que assim, não faz o menor, ele no começo, né, o relato dele foi: no começo eu senti um pouco de preocupação pela produtividade, todo dia ficava fazendo follow-up com todo mundo, enfim, mas ele percebeu uma mudança de entregas bastante significativa, né? Então fez com que ele tomasse essa decisão dentro desse período, né? Realmente a gente vai encarar aí uma mudança bem em linha com isso aí. Hoje eu recebi uma pergunta do pessoal do meu time: quando que a gente volta? A gente já voltou, a gente nunca parou, a gente está trabalhando. A diferença é que a gente está trabalhando online, né? Mais online agora do que a gente sempre trabalhou. Então é uma nova adaptação, né? É mais ou menos nessa linha. Claudinei, deixa eu somente fazer uma pergunta relacionada à mudança, né? Qual foi a principal aí mudança no comportamento dos clientes nesse período, né? Imagino que você tem um pouco de percepção tanto na cadeia de distribuição quanto de quem vai consumir lá na ponta, né? Então, qual foi aí a principal mudança no comportamento dos clientes nesse período
que ofereceram aí um olhar diferente, né, para o dimensionamento aí de vocês na estruturação da rede. O que você percebeu aí? Horários, conteúdo, né, programação, porque vocês também tiveram que reprogramar a vida de uma emissora que tinha a ver o conteúdo real time. Então, vocês tiveram que refazer todas essas questões, né? Para a gente, a principal alteração previsível saiu muito do volume de acesso do corporativo para o volume de acesso vindo mais do residencial. Então, nossos volumes de acesso de redes de origem residencial aumentou muito, enquanto diminuiu um pouco nas redes corporativas. Isso acentuou tendências de acesso que já ocorriam. A gente já tinha o nosso pico de acesso migrando da parte da tarde para a parte da noite. Com a pandemia, isso acelerou mais ainda, porque esse volume todo de pessoas que buscam conteúdo da Globo, que estão em casa, buscam mais à noite. E a gente viu isso principalmente nos primeiros meses, quando estava tendo o programa do BBB. Também ocorreram também de tendência de mercado que está acontecendo, a gente está fazendo muita integração entre os nossos tipos de mídia. A televisão está interagindo mais com a internet, também está interagindo com a TV a cabo. Então, a gente tem seriados que começam na televisão, tem o primeiro capítulo na televisão e puxa isso para a internet, geralmente também no horário da noite, num horário que tem um volume maior de acesso. Então, todas as coisas gerando mais acesso no mesmo horário. E isso tudo, a gente tendo que manter a mesma qualidade de acesso, não deixando a peteca cair, e em alguns casos tendo que fazer contratações, igual a Priscila teve que fazer na urgência. A gente também precisou fazer algumas contratações de mais equipamentos de urgência para poder aguentar o aumento da demanda que aconteceu principalmente a partir do usuário residencial. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou passar agora uma questão aqui para o meu amigo Eduardo, né? Relacionada ao cenário econômico, né? Que realmente ele está bastante desfavorável, né? E a gente vê essa questão de oscilação de moeda, a gente tem uma desvalorização aí do real frente às moedas fortes, bastante oscilante, né? A gente não consegue ter uma estabilização positiva aí estável, né? A gente teve um cisco aí na virada de mês, mas foi um cisco e realmente voltou aí aos patamares que estavam nos meses anteriores com relação ao dólar, né? E isso realmente tem um impacto bastante sensível aí no que tange a economia, né? Mas como é que você enxerga aí a sobrevivência das empresas tanto voltado para o nosso negócio, né? Eu acho que você que tem uma abrangência, teu portfólio tem uma abrangência bastante interessante. Como é que você enxerga aí a sobrevivência, a permanência das empresas no mercado? Primeiro, aproveitando, né, a gente tem uma notícia boa aí de que com a pandemia, pelo menos a Microsoft e a Globo aumentaram bastante sua capacidade, então dá para a gente pedir PIN, né? Então fica mais fácil, né? Pode. Brincadeiras à parte. Deixa eu só te interromper aqui um minuto, mas eu tenho uma pergunta que está relacionada a isso aqui para as duas OTTs aqui, é exatamente isso, mas vamos lá. A minha pergunta para os dois é depois, eu mando e-mail para eles solicitando o PIN, né? Pode mandar. Mas, Cleiton, é uma coisa assim diferente, né? Novamente, falando a Everest, uma empresa de consultoria, eu acho que não tem tanto a ver com provedores, né? Aumento de rede e tudo, mas a gente acabou crescendo aí. Nesses 3 meses, nós acabamos crescendo o nosso faturamento em mais de 30%, né?
Então, era uma coisa também inesperada para a gente, né? Certo que a gente estava trabalhando para isso, mas nosso faturamento cresceu bastante. E a gente que atende bastante provedor de internet, que é o nosso foco maior, né? A gente percebeu que o pessoal está crescendo muito, os investimentos estão aí. Eu acho que já é uma realidade esse crescimento de banda, né? A gente consegue entender, por exemplo, o Claudinei falando, a gente começou a liberar nosso conteúdo para a internet. Meu, hoje é isso, né? Então, ninguém quer ter mais. Ainda tem muita gente que tem, mas assim, existe uma migração de pessoas que estão ali com TV a cabo, mas já migrando para por IPTV, alguma coisa desse tipo, né? Alguma coisa voltada a um VOD, né? Então, eu acho que isso já é uma migração do que já vem acontecendo, né? No nosso mercado. E para os ISPs, eu vejo um maior desafio, a sobrevivência, tá com planejamento em dia, né? A gente pensando aí em formas de economizar, brincadeiras à parte, a gente pensando em peerings, né? Pensando em trânsitos com uma boa conectividade. Eu acho que isso vai dar um grande diferencial para você sobreviver, né? Para o ISP sobreviver, para o provedor sobreviver. Tá bem estruturado, como o Marcelo colocou, que cresceu 50% e conseguiu suportar isso daí. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai trazer sobrevivência. Agora, eu tenho empresas também aqui no nosso portfólio, por exemplo, a gente atende a maioria das concessionárias de rodovias federais, né? Nós temos algumas coisas com eles, então a gente está vendo que a receita deles baixaram muito, porque ninguém está viajando mais, muita coisa vem diminuindo. Então, o que eles estão fazendo? Procurando novas soluções, reduzindo custos, por exemplo, home office, entregando prédios gigantes que muitos deles têm aí, então vão ter que se adaptar, né? Então eu vejo que tem um lado bom, novamente dizendo, até sendo repetitivo, as pessoas agora, as empresas precisam se reinventar. Então o comércio pequeno ali tem que pensar no seu e-commerce. As empresas não conseguem mais ter seu próprio data center hoje, porque precisam de pessoas ali cuidando. Então, como exemplo que você citou e o Marcelo citou, o cliente dele pegou tudo que tinha, jogou no data center e falou, agora vamos todo mundo para home office. E aí começam algumas outras coisas que começam a ajudar nessa sobrevivência, né? Então, eu acho que isso que é importante. Eu acho que o mais importante agora para essa sobrevivência é realmente o comércio vai ter que se reinventar, né? Acho que muita coisa aí, vamos para esse nosso novo normal, entre aspas, dizendo, né? Sim, sim. Pegando aqui até uma conexão com o que a gente já falou, né? Não sendo tão repetitivo, mas a gente sabe que o impacto do teletrabalho, né? Do home office, principalmente para quem provê as ferramentas de conexão para esse tipo de chat aqui como a gente está, né? Isso deve ter mudado significativamente, inclusive as participações de mercado, né? Então, na ótica da Priscila, que tem aí na sua gestão uma ferramenta que realmente ela é relevante para isso, né? Você entende que essa é uma modalidade que ela vem realmente para ficar, porque assim, vocês já fizeram várias evoluções na plataforma de vocês, de quando começou a pandemia para agora. Nós já éramos usuários aqui da Angola Cable, já éramos usuários da Microsoft Teams, mas ele precisou se adaptar a essa nova realidade, né? Alguns dinamismos que os usuários acabaram requerendo, né? Tornaram ele melhor navegável, né? Então, como é que você enxerga aí? Você acredita que essa situação de teletrabalho, né, de home office, ela vai ser uma novidade iminente? A gente já falou aqui, mas para vocês, na ótica do ATT, pelas transformações que vocês fizeram, como é que você enxerga esse movimento?
Como OTT, como empresa, a gente já vinha se preparando para isso, porque, vamos falar assim, gradativamente as empresas já estavam aderindo, né? Quem podia ficar no teletrabalho, né? No home office. Eu, particularmente, como cliente, por exemplo, já trabalho home office faz quase 2 anos, e principalmente com as interações, vamos falar assim, globais, né? Porque hoje em dia a gente tem muita empresa de fora, no Brasil, do Brasil tentando expandir para fora. Então, querendo ou não, é uma ferramenta, né, necessária. E a preparação é realmente essa. A percepção foi, na verdade, nós evoluímos lá desde o Skype, né? Então, o pessoal usava bastante Skype, Skype for Business, e foi todo migrado para o Teams. Então, a ideia do Teams é justamente prover tudo que a gente precisa, né? O áudio, o vídeo, chamadas, features, né? Que o pessoal pode pegar e desenvolver para cada vez mais estar no desenvolvimento do teletrabalho. Então, concordando aqui, pegando o gancho do Eduardo, que ele falou da reinvenção, né? É a era da reinvenção. Então, as pessoas que podem ficar em casa, elas com certeza vão cada vez mais trabalhar de casa. Claro que tem os essentials, né? Que são as pessoas que têm que estar em campo, né? Para poder prover esse tipo de serviço, tanto dentro da empresa quanto para os clientes finais. Mas, sim, a tendência é essa, é desenvolver cada vez mais diferentes, a gente chama de features, né, para poder fazer o uso cada vez mais confortável, vamos falar assim, de cada um na sua casa, né, poder fazer esse tipo de reunião. Sim, sim, sim. É uma percepção que a gente tem de fato, né? Se mistura muito. A gente acaba adquirindo alguns estagiários, né? Que são os filhos que andam para lá e para cá. Mas é uma coisa que realmente está dentro dessa adaptação, né? Na NIP-BR, Marcelo, como é que foi essa adaptação, cara, de teletrabalho para o teu time? O efetivo tá todo em home office, você fez essa transição? Cleiton, nós colocamos 60% da empresa de home office, tá? Com isso, nós conseguimos esvaziar alguns departamentos. Então, quem foi para home office é quem poderia ir para home office. Então, uma parte do administrativo financeiro, jurídico, o comercial corporativo foi para casa, porque corporativo, nesse momento, eram poucas as demandas. A minha engenharia, ela foi 100% para casa, tanto a engenharia de rede quanto a engenharia de telefonia, sendo que a gente fazia um rodízio, onde cada dia nós tínhamos alguém dentro da empresa por conta de demandas que precisa ir até o data center, precisa fazer alguma coisa, orientar alguém. Então, deu para a gente colocar bastante gente de home office e a gente continua assim. Nós não mudamos isso ainda. O objetivo é reavaliar em julho, mas como está dando certo, a gente acha que preservar as pessoas que precisam estar dentro da empresa e preservar as pessoas que podem ficar fora da empresa e conseguem produzir tanto quanto, a gente entende que é um tanto inteligente. Bacana, bacana. Claudinei, na Globo, como é que foi esse movimento de teletrabalho? A adequação nossa foi rápida, né? Como o pessoal falou, foi praticamente do dia para a noite que a gente recebeu a informação de que o dia seguinte seria home office. A gente, em vários casos, a gente já tinha algumas ferramentas, por exemplo, parte das equipes já estava acostumada a usar VPN, por exemplo, equipes de suporte e engenharia já estavam acostumados a usar VPN para uma questão de plantão, esse tipo de acesso. Também já tinha equipes que estavam acostumadas a trabalhar remoto por conta dos diversos escritórios da Globo. Então, você não ficava exatamente no mesmo escritório, você já estava com o trabalho de poder migrar as pessoas de um escritório para o outro. Também já tinha iniciativas de edição de vídeo, por exemplo, já estavam ferramentas de edição de vídeo em estudo, então isso permitiu que
parte de equipe de edição conseguisse ficar remoto. Obviamente, não é todo mundo que pode ficar remoto. Para algumas situações, a gente teve que adotar medidas parciais. Por exemplo, a equipe de operação do data center. Não está indo todo mundo, está indo metade dessa equipe fica remoto. Fica um remoto um dia, o outro fica presencial. E no dia seguinte inverte. E teve setores que realmente não teve jeito. Teve que parar por enquanto até ser seguro, por exemplo, ter gravação de novela, por exemplo. Sim. Eu recebi aqui uma pergunta que está direcionada para os nossos amigos OTTs. Ela vem do Ranieri Medeiros, presidente da Câmara Setorial de TIC do Ceará. Ele faz uma pergunta da seguinte forma: se existem planos de investimento, tanto da Microsoft quanto da Globo, em Fortaleza, né, específico em Fortaleza, já que Fortaleza é um ponto de convergência mundial de cabos submarinos. Então, ele faz uma pergunta relacionada a isso. Se vocês puderem compartilhar. Sendo elegante mais uma vez, Claudio, vou passar a bola para a Priscila, depois você fala. Eu já imaginava, até dei uma mute aqui. Claro que mantendo a confidencialidade da empresa, nós sim temos operação na região de Fortaleza. Isso não é tão confidencial, né? Você entra no mapa do cloud da Microsoft, você pode ver as regiões, né, onde nós estamos presentes. Então, sim, há planos de crescimento. Nós estamos trabalhando em alguns lá, inclusive, em contato, né, e crescendo rede. E o principal objetivo, na verdade, dessa expansão é melhorar a experiência de usuário, né, principalmente para aumentar a capacidade de latência para a experiência do usuário final. Bacana. Claudinei? A Globo considera Fortaleza um ponto muito importante de distribuição de conteúdo para o mundo digital. Historicamente, a Globo para o mundo digital, ela tinha uma estrutura muito centralizada no Rio e em São Paulo. Então, os nossos data centers, os nossos pontos de presença eram somente Rio e São Paulo. E todos os pontos de peering com a Globo eram somente nessas duas cidades. Fortaleza foi a primeira cidade que a gente fez um investimento de sair do Sudeste, ter servidores fora do Sudeste. A gente tem um micropop dentro do data center da Angola Cables. Lá é possível já fazer peering com a gente. Obviamente, ainda não é o mesmo tipo de conectividade que a gente tem no Rio e São Paulo, mas a gente está investindo cada vez mais, planejando crescer, ter mais conteúdo sendo entregue por Fortaleza, porque a gente vê que isso é muito importante. Praticamente um hub central para atingir todo o Nordeste. Bacana, bacana. A gente acompanhou bastante esse dimensionamento e implementação disso com vocês, né? Isso realmente fez uma boa diferença para a região, né? E a gente vem acompanhando, sim, essa expansão de vocês a partir do Nordeste, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo, embora ela estivesse aqui uma resposta generalizada, a gente te ajuda. Mas, em linhas gerais, Eduardo, falando de Operação Everest, né, do seu dia a dia, como bom vendedor que você é, como é que isso contribuiu, né? Como é que eu chamo essa coisa é o Covid, né? Como é que o momento contribuiu de alguma forma para o teu olhar para os negócios? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente teve alguns alertas, alguns insights novos, né?
como é que a gente se prepara agora? Como é que você tem se preparado agora para a evolução dos negócios? Cleito, a gente já vem conversando bastante disso, né? Eu acho que a gente vivia mais em aeroporto aí e estrada do que até em casa, né? Eu viajava muito nesse eixo aí. E a gente vem se preparando agora de novo, né? A gente vem inovando, né? Então, por exemplo, a Everest está inteira 100% em home office, com plantão para a equipe de campo, né? Nosso NOC, nosso SOC já está em home office. A gente já estuda até, de repente, pegar um escritório menor, alguma coisa menor, e nossa operação provavelmente vai voltar somente a parte de NOC e SOC. Daí precisam de telas, né? Essas coisas, e a parte de campo deve voltar também. O restante da empresa, nossos engenheiros, nossos gerentes de projetos, tudo, isso já vai, provavelmente, a gente já estima, a área comercial, já estima que isso já começa a ser home office a partir de agora, né? Para os negócios, o que nós fizemos, Cleiton? A gente tem feito o que todo mundo tem feito, então a gente tem feito algumas lives, que você até participou conosco aí, de algumas entrevistas, para tentar movimentar o mercado. A gente tem trabalhado bastante coisa de marketing digital, então ligação, muita coisa que vem acontecendo, né? A gente tem feito totalmente diferente, mas por incrível que pareça, a gente tem feito reunião de horário em horário ali, certinho, e eu acho que as pessoas vêm mudando, né? A visão disso. Antigamente, o que acontecia era muito aquele negócio do tete a tete, né? Então eu ia lá, viajava, sentava na frente do cliente, cara, meu preço é esse, vamos fechar, é aqui. Hoje já estamos com esse negócio de tipo, faz uma videoconferência e o cliente fala, tudo bem, vou pensar. Então, assim, a gente que tem uma venda mais consultiva, a gente não sofreu tanto esse problema, mas quem tem aquela venda mais emotiva, vamos dizer assim, onde o cara fala, não sei se eu preciso, mas quero comprar, vamos lá, eu acho que sofreu mais, né? Então, o nosso ciclo de venda diminuiu bastante, até porque o cliente começou a entender que ele precisa daquilo, que ele precisa de uma consultoria, que ele precisa de alguém cuidando da rede dele, de alguém cuidando da área de segurança dele, porque eram coisas que ele não pensava antes. Então, assim, qual que é o grande diferencial de uma empresa? Pô, o cara faz acesso a VPN e tudo, mas e seus dados internos? Estão seguros? Então o cara já começa a pensar, pô, eu coloquei o cara na casa dele, eu não consigo mais monitorar se ele está pensando em pegar meus dados aqui, minhas informações de clientes, sei lá, N informações que a empresa pode ter, que são valiosas, que empresas são feitas de informações, e então isso aumentou nossa demanda, porque o cara começou a se preocupar um pouco mais. Porque não é só o cara ter acesso a uma VPN e estar conectado no servidor, né? As coisas mudaram, né? Então, isso é uma situação que precisa muito. Então, a estrutura desse cara, dessa empresa, está adequada para, de repente, o cara tinha uma internet que utilizava 20, 30 pessoas, agora são 50 pessoas conectadas o dia inteiro, né? Então, isso muda bastante, né? A estrutura do cara. Então, eu acho que isso que nos trouxe aí esse crescimento que tivemos, eu acho que está sendo um momento importante para a Everest. Eu acho que a Everest, até por estar fazendo 10 anos, né, de existência esse ano, a gente entendeu que a gente precisa se renovar também. Então, tanto com produtos, como com N coisas aí que a gente não imaginava. Legal, legal. Bom, temos mais uma pergunta aqui de um internauta, um participante aí online. É o Lucenildo Lins,
que é o nosso Network Engineer aqui na Angola Cables, para a Priscila, Microsoft. Em função aí do retorno, do regresso de alguns países às condições aí do novo normal, né? Já foi percebido pela Microsoft aí alguma diminuição de tráfego no consumo, né, de origem residencial, retornando ele para um cenário anterior, né, ou seja, para um cenário mais corporativo, dedicado, né, ou seja, ou também, mais um outro ponto aqui, Priscila, na mesma pergunta, ou mesmo com a volta das atividades, os nodes da Azure na Europa, da Microsoft na Europa, continuam com alto volume de tráfego, né? Esse volume atual tende a perder um pouco aí a robustez? Essa é a pergunta do Lucenildo para você. Legal, vamos lá. Interessante a pergunta, inclusive, porque nós tivemos o pico, né, vamos falar assim, principalmente do residencial, muito empresarial também, né, as empresas foram para casa. Hoje, na situação de hoje, não que tenha diminuído, mas estabilizou. O que significa isso? Quando a gente declarou a nova prioridade, né, a nova emergência para crescer a capacidade, então a gente já fez um planejamento, vamos falar assim, né, às pressas, para suportar todo mundo que estava dentro de casa. O que eu vejo globalmente, né? Claro que a gente tem o nosso sincronismo, né, vamos assim, a nossa conversa entre equipes, né, por região. O que a gente viu? Algumas medidas que a gente estava tomando como urgentes, elas voltaram para a prioridade normal delas, vamos falar assim. Então, estabilizou. Deixar de crescer é difícil porque as pessoas estão nas novas adaptações, né? E cada vez mais as pessoas estão utilizando principalmente a nuvem, né? Tudo está sendo migrado para dentro da nuvem. Então, como Azure, é difícil a gente ver essa curva diminuir, né? Ela pode estabilizar por um tempo, porque a capacidade que a gente criou para atender a demanda urgente, ela vai continuar ali estável para atender quem está continuando essa migração para dentro da nuvem. Então, essa é a nova realidade, né, que a gente vê, na verdade, continuar essa migração cada vez mais para dentro da nuvem, a utilização dela. Sim, essa experiência forçada que todas as comunidades tiveram que fazer nesse momento, né, de transitar nesse momento, realmente gerou aí uma boa credibilidade para o modelo, né? Então, realmente, os usuários convencionais que não apostavam nisso como uma solução, né, armazenamento de dados em nuvem, realmente tiveram que, às pressas, pensar num movimento como esse, né? Então, realmente, eu tenho essa percepção de que essa curva ela pode desacelerar, mas raramente vai cair. Então, bacana, bom ponto de vista. Bom, amigos, assim, existem mais algumas inúmeras perguntas, só que a gente já está aqui no nosso deadline do nosso horário. Depois eu repasso a vocês, né? E se vocês puderem responder aí aos participantes que estão conectados, ficaremos aí bastante gratos. Eu queria deixar também, antes de finalizar, deixar um agradecimento a todos vocês, né? Sabemos aí da agenda intensa de todos, né? Todo mundo com o seu dia bem intenso, bem atarefado. Parar para a gente fazer esse bate-papo aqui e conhecer um pouquinho de como é que está o momento de cada um de vocês, certamente tornou o dia mais rico, tornou o meu dia a dia. Eu tive aqui vários insights conversando com vocês e certamente boas práticas que a gente pode compartilhar e também dentro da Angola Cables aqui internalizar, não tenho dúvida, né? Agradeço a cada um de vocês, Priscila, Marcelo, Claudinei, Eduardo, a todo o time Angola Cables que preparou aqui esse webinar, esse chat, para que a gente pudesse trocar essa ideia, né?
E vamos aos próximos, né? Espero poder também contar com vocês em outras jornadas, né? Que é sempre bom a gente bater esse papo, bater essa bola, bater essa figura e trocar aí um pouquinho de experiência. Maravilha, pessoal. Agradeço muito, né, a todo o time, agradeço a todos os espectadores que puderam e reservaram seu tempo também a nos assistir. Esperamos aí nos encontrar em breve num próximo webinar aí promovido por qualquer uma das nossas empresas, tá certo? Maravilha, meus amigos. Um grande abraço a todos. Que vocês tenham uma boa continuidade de semana. Vamos em frente, vamos em frente. Rumo ao novo normal. Cleiton, eu que queria agradecer a você aí, a toda a equipe da Angola Cable por essa oportunidade da gente falar um pouquinho mais, aí aprender com vocês, né? Com todos aqui. Obrigado a todos. Acho que vale a gente, com certeza, manter contato. Vamos nos falando. A gente sabe que, ainda que seja difícil, daqui a pouco conseguimos nos encontrar aí nos aeroportos, né? Cada um aí. Até porque a gente já sente um pouco de saudade, né? Todo mundo acho que está com um pouquinho de saudade, né? Então, agradeço a todos. O que vocês precisarem aí, contem conosco também, né? Obrigado, Cleiton, novamente por essa oportunidade, e conte com o Everest sempre que vocês precisarem aí. Legal, bacana, muito bom. Eu perguntei para o Marcelo se ele tinha viajado de avião só para saber como é que está o aeroporto, para ver se vale a pena arriscar. Eu acho que nesse momento é melhor não arriscar, não. Não, mas fez bem, Marcelo. Mantém minha receita aí, cara. Ajuda minhas concessionárias aí a faturar. Ajudei um pouco, viu? Obrigado. Muito bom. Cleiton, eu queria agradecer também a oportunidade. Muito bom estar com o time. Eu acho que se a gente ficasse aqui conversando, nós ficaríamos 10 horas, né? Não sei se alguém ia aguentar assistir a gente, mas assunto para isso nós teríamos. E faço das palavras do Meirelles as minhas. Vontade de dar um abraço nas pessoas que a gente gosta, né? Encontrar em feira, encontrar em reunião, encontrar no aeroporto. Mas, se Deus quiser, o ano que vem a gente faz tudo isso. Com certeza. Maravilha, pessoal. Aproveitar e agradecer também, Cleiton. Eduardo, sobre aquela questão lá do peering, a Globo tem uma política aberta de peering. A gente tem um site que é o peering.globo, só peering.globo. E se você quiser, pode entrar lá, tem a informação das nossas políticas de peering, as localidades. E a gente sempre tem essa política e tem a possibilidade de peering em várias localidades. Legal. Obrigado. Obrigado a todos. Bastante clientes nossos aí vão precisar disso, com certeza. Bacana. Bom, pessoal. Agradecendo também, Cleiton, toda a equipe da Angola. Obrigado pelo convite novamente. E obrigado, com certeza foi de grande aprendizado aqui. Muito bacana mesmo. Obrigado você, Priscila. Bom, pessoal, finalizo aqui. Uma ótima tarde a todos vocês e nos vemos em breve, né? Seja virtualmente ou pessoalmente, se assim o novo normal nos permitir. Forte abraço a todos vocês. Tudo de bom.